Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Muito Além das Nuvens. Começa agora nosso primeiro episódio do Muito Além das Nuvens, o podcast da Opus Tech. Eu sou Alexandre Conte, Head de Marketing e Vendas da Opus Tech. Quero levar você para altas conversas na estratosfera de muitos assuntos de qualidade. E comigo, co-hosteando esse projeto aqui, Júnior Machado. Fala, Conte. E aí, pessoal? Sou o Júnior Machado, CEO da Opus. E tô com essa missão aqui também de levar todo mundo muito além das nuvens aí com o nosso novo projeto aí, né, Conte? Vamos começar. E se você chegou por aqui, ou você é um curioso, um entusiasta, ou pelo menos é muito amigo nosso e resolveu vir conferir o que a gente está fazendo. Então, de qualquer forma, muito obrigado pela presença, pela audiência. E a gente preparou aqui uma trilha com várias entrevistas, com vários conteúdos. Se você achar chato, não vai ser só eu e o Júnior falando aqui, né, Júnior? A gente vai ter muito convidado bom, né? Isso aí. A gente tentou selecionar o que tem de melhor aí em diversos assuntos e realmente esse muito além das nuvens é a gente entregar assuntos de diversos temas diferentes, de diversas áreas diferentes, de negócios, esporte, trazer pessoas de gestão pública. Então a nossa ideia aqui é realmente falar muito além de tecnologia e encaixar, né, o assunto tecnologia em todas essas pautas aí, mas de uma maneira bem orgânica, né, Conte? A ideia é a gente tirar o tecnês do lado tech, do lado da tecnologia, e colocar a tecnologia em todos esses contextos. E a gente pode começar com um bom exemplo, aonde você está nos assistindo, aonde você está nos ouvindo, para entender, você está lavando louça, você está na academia, você está no carro, qual é o seu comportamento? E isso é quando a gente tem um bom exemplo de quando a gente tem a tecnologia incorporada no nosso dia a dia. Ou seja, já não importa qual é o dispositivo que eu estou consumindo esse conteúdo, importa que eu estou consumindo esse conteúdo. E a tecnologia tem esse papel de facilitar a nossa vida. Seja no celular, seja na TV, seja no som do carro, seja no YouTube, seja no Spotify. Inclusive, estamos em todas essas plataformas também, né? E você, Júnior, onde você costuma ouvir podcast? Cara, eu falo que podcast virou meu companheiro de estrada, né? Então, entrei no carro, já tem um podcast rolando. É o meu momento que eu tô sozinho, onde eu não tenho as interrupções do dia a dia, né? Então, é aquele momento que eu consigo prestar mais atenção, que eu consigo assimilar melhor o conteúdo do podcast que eu tô ouvindo. Então, esse é o meu momento favorito de ouvir podcast, né? Claro, em determinados momentos, às vezes a gente está em casa, abre ali na TV um YouTube também, mas a nossa vida, pai de família, tem sempre o filho ali querendo assistir um Netflix, uma galinha pintadinha, um Dragon Ball, que eu também gosto bastante, né? Bom, importante. Aí eu deixo o podcast de lado e vou assistir o Dragon Ball com meu filhão. Mas no carro eu falo que é o caminho até a empresa, até um cliente, uma viagem que a gente faz, né? Quando a gente vai junto até em clientes aí visitar, a gente vai sempre escutando um podcast aí, porque ajuda o tempo a passar mais rápido e é uma forma de você se informar, de você acabar consumindo algum conteúdo interessante, de você crescer profissionalmente e pessoalmente também, né? Tem muitos conteúdos legais aí de desenvolvimento pessoal aí que a gente pode consumir. Podcast eu digo que é um novo veículo de informação, né? Dessa nova geração, né? Olha que bacana, né? Esse é o famoso microlearning. Então, aquele pequeno momento de transição no trânsito ou numa outra atividade com menos atenção, que você pode estar ouvindo, pode estar consumindo, assistindo um conteúdo que te agrega alguma coisa, te dá uma experiência, um depoimento de alguém, né? A gente costuma dizer que é muito mais fácil, mais rápido e mais barato aprender com o erro dos outros. Então, vamos ouvir as histórias de quem errou e de quem acertou, e por aqui vai passar um exército de bons exemplos, né? Muita gente boa, muita história bacana, inspiradora. E realmente, né? Você aprender com o erro dos outros é muito mais fácil e muito mais barato, né? Exatamente. Então, eu acredito que eu gosto muito desse formato de microlearning, né? Acho que nada substitui uma boa leitura, nada substitui uma educação formal, mas ajuda muito a gente que é tão viciado em dopamina, em ficar em Reels, TikTok, né? Aquela dopamina rápida e barata. O microlearning é uma alternativa, né? Que ela gera essa dopamina pra gente, mas de uma forma onde a gente tenha o acesso a uma informação mais relevante e a um conhecimento, né? Então,
O microlearning não significa que é um conteúdo raso, né? Muitas vezes esse microlearning tem um deep learning junto, né? Então, é isso que a gente também quer promover com Muito Além das Nuvens aqui, né, Conte? E você que já é um heavy user ou que vai se tornar em algum tempo um heavy user de podcast, você vai dentro do que a gente chama de podosfera, né? Tem um termo que é o bichinho podcastal. E se você já está nos acompanhando aqui, provavelmente você passou a ser picado por esse bichinho podcastal que nos faz consumir cada vez mais. E a gente vai procurando plataformas, agregadores, né, formas diferentes e mais confortáveis de consumir esse conteúdo, porque vira um hábito, vira uma atividade do cotidiano, de você inserir. Eu escuto muito podcast lavando louça, às vezes na esteira, às vezes jogando videogame, também no carro, também dirigindo, né? Então, em momentos mais diversos possível. E cada um dentro da sua rotina encontra um espacinho para colocar esse microlearning, seja para uma conversa de negócio, seja para um momento de descontração, de humor, seja para aqueles documentários um pouco mais aprofundados, mais bem produzidos, né? O formato ganhou força não só no Brasil, ganhou força no mundo. E a gente, obviamente, não poderia ficar de fora. Então, assim nasce o Muito Além das Nuvens, Opus Tech, produtora de conteúdo, Opus Cast. Opus né? Cast. Viramos um broadcast de conteúdo para falar de negócio, falar de carreira, falar de liderança e também de tecnologia. E que mais, Júnior? O que a gente pode dar de dicas para essa turma aí? Pois é, Conte, agora você podia vestir o teu lado professor aí e contar um pouquinho aí, né, da história do podcast, né? Tenho certeza que você sabe de onde surgiu, de onde veio, qual foi a ideia. Conta aí pra gente, Conte, porque eu não tenho a menor ideia de onde surgiu o podcast. Né? Da onde veio, onde vive, do que se alimenta, né? Vamos lá. Eu ainda lembro, era mais ou menos 2008, o primeiro podcast que eu consumi, por indicação de um amigo do trabalho, foi o podcast do professor Luli Hadfarer, lá da ECA, Escola de Comunicação de São Paulo, que é um dos meus alienígenas favoritos. Tem que trazer ele para cá, Júnior. Ele e a Marta Gabriel. Né? Eu digo que são meus alienígenas favoritos, que são pessoas que estão anos-luz na nossa frente. E naquela época, né, conhecendo o formato do podcast, era o Jumpcast, uma abertura bem bacana, uma sonoplastia legal, e que trazia assuntos de tecnologia, mas de inovação, de novidades de mercado. E ali o bichinho podcastal me picou. Né? E aí a gente vai pesquisar, vai um pouco atrás para entender como é que surgiu isso. Foi no ano de 2004, o que estava bombando nas ruas não era mais o Walkman. Eu me pergunto aqui, por que não foi a Sony, inventora do Walkman, que inventou o SonyPod? Mas sim a Apple que inventou o iPod. E em 2004, todo adolescente tinha um iPod pendurado no ouvido, na orelha, e inventaram um protocolo de transmissão de áudio, começou inicialmente como áudio, para transmitir uma assinatura de conteúdo com recorrência. Em vez de você entrar num site, muitas vezes eu entrava no site do programa para ouvir via browser o podcast que eu queria ouvir. Mas o RSS ele distribui isso de forma automatizada para que você pudesse ouvir lá no iPod. Por isso esse nome, Júnior. Podcast, ou seja, é um broadcast, né, uma produção de conteúdo para iPod. E o iPod morreu com o tempo, vieram os MP3 players, os celulares, as plataformas aí como o Deezer, como o Spotify, YouTube, e hoje já não importa onde você está ouvindo. E foi o Adam Curry, lá nos Estados Unidos, em 2004, fez essa primeira publicação. Né? Então a gente tem aí na podosfera esse marco, né? essa figura do primeiro programa que por muito tempo a gente explicava para os outros. Você já conhece o formato de podcast? Nunca ouviu falar. Como é que é? É um rádio da internet. Que era mais ou menos isso. É um bate-papo, uma entrevista, uma conversa descontraída, como a gente tem num programa de rádio, acontecendo de uma forma gravada ou ao vivo, isso também não importa, só que acontecendo na internet. E hoje, muitas vezes, eu nem preciso mais estar conectado à internet. Via um agregador, via uma plataforma, eu faço o download, pego a estrada sem sinal de internet e estou consumindo ali o programa, né? E o bacana é que a gente vê o quanto isso em diferentes faixas etárias, em diferentes nichos de mercado, vem ganhando força. E o Brasil, como tudo que é social, tudo que é diferente a gente gosta, a gente abraçou e se tornou já um dos principais mercados de podcast do mundo. Né? Então, por que não estarmos presentes? Por que estarmos fazendo um podcast, né, Júnior? Eu vejo que fazer um podcast é quase que uma missão das empresas, assim, né? Uma empresa que quer realmente deixar um legado, né? Porque
A gente vai falar com comunicadores aqui, com jornalistas aqui, e eu acredito que a gente vive uma tempestade de informação, né? Eu não diria nem informação, uma tempestade de conteúdo, mas que são informativos de fato, são poucos. E acredito que quando você tem alguma coisa para agregar e a gente conhece muita gente bacana, né? E a gente tem acesso a pessoas bacanas, às vezes a gente nem conhece, mas consegue chegar. Eu diria que é quase uma missão tentar trazer essas pessoas para compartilhar o conhecimento e a informação, né? Fazer essa difusão de informação. Então, num tempo que vivemos de praticamente uma ignorância cognitiva, né? Onde a gente aceita todo tipo de informação e eu acho que a gente tem um dever ético, né? Eu gosto muito dessa palavra, dever ético, né? De tentar informar melhor as pessoas, né? De uma forma... claro, todo mundo tem a sua posição, todo mundo é parcial, mas de poder debater ideias, né? Também aqui ser um momento que às vezes a gente possa debater uma ideia, trazer o contraditório, trazer duas pessoas que pensam diferente e que conseguem, com as suas próprias experiências, mostrarem que toda formação de uma pessoa, tudo aquilo que a pessoa traz com ela é fruto das experiências dela. Então, a gente jamais pode invalidar uma opinião, né? E eu acredito que quando você tem acesso à história da pessoa, como é o formato podcast, geralmente as pessoas fazem, você ouve a história da pessoa, você entende o lado dela, você, faz sentido essa pauta que ela defende, faz sentido esse ponto de visão dela, né? Quando você só pega a tua ideia, a ideia da pessoa e você quer vestir com você, com as tuas experiências, não vai caber. Não encaixa, né? Só que é aí que mora o perigo da polarização, né? Porque aí você não aceita porque é o contraditório. Então, eu acho que é um pouco dessa missão, né? A gente vai trazer pessoas públicas aqui e eu acredito que é um pouco da nossa missão até nesse ano, que vai ser um ano conturbado, um ano que as famílias vão ficar um pouco mais... O almoço de domingo, né? Vai ser mais conturbado. Ou mais vazio, às vezes, né? Vai ser menos barulhento, os primeiros talvez mais barulhento. E eu acredito que essa é uma grande missão que a gente tem aí de levar uma informação com qualidade, né? E desmistificar alguns assuntos também. Sim. De tecnologia. Acho que você trouxe um ponto importante e relevante aqui, Júnior, que é a questão da curadoria, né? Hoje, com tantos anos de internet, com abundância de conteúdo, a gente chega a ter uma produção tão profusa diária que, assim, o que eu consumo? Qual é a fonte que eu busco? E se a gente não se pergunta, e principalmente se a gente não tem um crivo para escolher essa fonte, a gente fica à mercê da rede social, a gente fica à mercê do grupo do WhatsApp, né? E a gente simplesmente recebe, muitas vezes sem saber a fonte, a procedência. E a curadoria, e quando a gente traz um programa de podcast aqui, é justamente isso, para a gente construir uma identidade, a gente dá voz, a gente trazer lados, trazer opiniões também, porque não, isso não é um problema, mas a gente ter uma curadoria de, poxa, vamos falar de uma forma séria, vamos falar de uma forma verídica, vamos trabalhar alguns assuntos com mais profundidade, e a gente sai daquele recorte, que é legal, a gente vai fazer vários recortes aqui, para você vai ver isso na internet também, mas vamos entender o contexto, vamos entender a causa raiz, vamos entender por que isso aconteceu dessa forma e se de fato aconteceu, né? Então, em épocas de fake news e de inteligência artificial, será que a gente está preparado para questionar o que é verdadeiro e o que não é? Principalmente, será que a gente está se perguntando sobre isso? Será que a gente está preparado para usar de forma ética a inteligência artificial? O que já é uma ótima pauta também, né? O uso ético de inteligência artificial é algo que vem movendo grandes congressos no mundo, né? É uma pauta política, muitas vezes, é uma pauta religiosa. O próprio Vaticano, o Papa Leão, ele vem trazendo muito essa preocupação no papado dele. Então, porque realmente a gente desconhece os limites da inteligência artificial, mas a gente já conhece um pouco da ignorância natural do ser humano, onde pode chegar, né? Então, acredito que realmente a gente poder levar informação de qualidade e trazer esse acesso a pessoas, né, ao conhecimento de pessoas que muitas vezes a maioria das pessoas não conseguem ter esse acesso e não conseguem conhecer a história, né? Então, acho que isso pode e deve enriquecer muito a nossa audiência aí, né, Conte? Vamos provocar, né? Vamos lá, né? Essa é a ideia. Muito bom, gente. E hoje a gente fala tanto assim, mas
Será que tal plataforma, tal pessoa tem o direito de usar a minha imagem com LGPD e tudo mais, que também vai ser assunto aqui? Pode publicar a imagem onde eu apareço no fundo, mas isso me compromete. E muitas vezes a gente fala de ética, a gente fala de direito, fala de deveres, mas esquece de falar uma questão que é moral. Por que você está preocupado se pode, se é direito ou não de alguém publicar aquela foto com o seu direito de imagem ou não, num lugar que te compromete? Você deveria estar lá? Exatamente. Se você não estivesse lá, isso não seria um problema. E muitas vezes a ética ela vem para tentar mascarar ou proteger uma falta de moral, né? Então, a gente precisa se provocar, se conhecer e se questionar, né, em reflexões que muitas vezes, lavando a louça, Lavando a louça. a gente pode ter essa reflexão aqui numa boa conversa e a gente quer proporcionar isso para vocês, né? Então, obrigado por estar aqui com a gente. Espero que os próximos episódios possam acompanhar bastante, né? E a gente também tem uma coleção de dicas aí. O que você recomenda? O que você Eu ia fazer essa hoje? pergunta para você, Conte. Antes de você perguntar para mim, eu ia fazer essa pergunta. Mas vamos lá. O que eu gosto de ouvir de podcast? Eu gosto muito de ouvir Extremos do G4 Educação. É um podcast da comunidade do G4 e é o Alfredo Soares e o Bruno Nardon que são os hosts do podcast, e sempre está levando pessoas fora de série que construíram, empreendedores que construíram, às vezes esportistas também, tem não só empreendedores, mas eles sempre levam para um lado de business, né? Então, histórias realmente de pessoas que fizeram a diferença na sociedade aí e como eles se construíram, né? Um outro podcast também que eu gosto bastante é o Talks by Léo, né? Acho que o Léo, ele é até da área de marketing também, como você, Conte, e de formação. E ele sempre está levando pessoas também de com diversas opiniões diferentes. E ele dá espaço para... ele fala bastante sobre negócio, sobre mercado também, né? Bastante sobre marketing e comunicação. E ele leva bastante convidados muito interessantes lá, né? Acho que o do Marcelo Toledo chama Incríveis, se eu não me engano, não lembro. Excepcionais. É um ótimo podcast também. Gosto muito da abordagem do Toledo, né? Ele é um cara que ele foi CTO do Nubank, então ele veio dessa área técnica como eu e migrando para business. É um cara que teve diversas startups aí também. E ele traz bastante convidados interessantes também, bem focado em business, né? E em desenvolvimento pessoal também, traz alguns conteúdos de neurolinguística bacana. Tem, acho que é o The Wolf's Den, que é o do John Belfort, do Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street. Acho que foi um dos primeiros podcasts que eu escutei. É legal porque, apesar de ser um podcast americano, assim, né? Ser um formato um pouquinho diferente do nosso, assim. Ele tem aquela caricatura dele do Lobo de Wall Street. É difícil você não lembrar é difícil você não lembrar de alguma parte do filme, por exemplo. Então, ele tem aquele estigma dele. E ele traz também muitos políticos americanos, mais do Partido Republicano, né? Mas ele traz também businessmen lá, donos de negócio, bilionários. E ele dá muita... dicas de vendas, então é um podcast muito interessante também. Eu tô recentemente muito apaixonado pelo The Market Makers, né, do Salomão. Esse é incrível para você se informar sobre mercado, posicionamento político, geopolítico no mundo. Ele sempre traz pessoas muito fera lá. É muito bacana esse podcast. Daí eu também não posso deixar de um queridinho meu, que daí esse eu gosto de assistir, que é o Inteligência Limitada do Vilela, né? Esse é um dos favoritos. Ele também, ele é um cara incrível que consegue levar pessoas de diversas opiniões. Ele leva um cara mais para a esquerda, um cara mais para a direita, pouco ele põe os dois para debater. Ele leva um conservador, um progressista, um protestante, um católico, um judeu. Ele já conseguiu fazer um episódio que eu acho que é um dos melhores episódios que eu vi, que era um debate entre um judeu, um pastor protestante, um padre católico, e eu não me lembro se tinha um muçulmano, mas eu acho que nesse não tinha um muçulmano. Se você quer diversidade, esse é um bom episódio. Mas aí que você vê como
pessoas inteligentes conseguem, mesmo na diferença, convergir numa opinião e ter assim, achei um dos melhores podcasts que eu já vi quando você consegue ver pessoas realmente convergindo para assim, não tem como pessoas inteligentes brigarem por diversidade, seja qual for, de ideologia. E um destaque vai eu não lembro o nome do rabino, do judeu, cara, magnífico, assim, deu uma aula. E foi muito legal, foi um episódio muito legal. Então esses eu listaria como os meus, não sei quantos que eu falei aí, mas estaria entre os meus top 10, assim, de podcasts, né? Eu gosto muito desses sempre estão no meu carro ali, estão nos meus favoritos. O bom de estar gravado, de ser digital, é que você pode voltar, ouvir aos pouquinhos aí, procurar no seu agregador, na sua plataforma. A gente vai fazer um exercício aqui também de deixar o link na publicação. Então, você não... Dependente de onde você está ouvindo, você pode também acompanhar esses episódios pelo site da Opus, né? Então, Opus Tech com CH, opustech.com.br. A gente tem um blog no site onde cada episódio tem uma publicação e ali a gente pode deixar para vocês o link direto desses episódios, desses podcasts para você poder acompanhar. Me conte. Conte pro Conte. Bom, vamos começar pelo Conte, né? Já que é para contar. Contcast. Eu digo que é uma questão de tempo e a gente está literalmente aqui demarcando isso, né? Depois de muito ouvir, de muito fone de ouvido, a gente pega gosto, a gente quer conhecer do outro lado, a gente vem para o microfone. A gente deixa o fone na mesa e vem para o lado do microfone. Era um projeto que eu tinha na época do mestrado, ainda em 2014, gravei a vinheta de abertura lá, mas em 2020, na pandemia ali, a gente, naquele momento de querer construir alguma coisa, legado e tudo mais, eu dei vida para o Contcast, de seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Que foi um projeto muito bacana, começou só no formato de áudio, bem caseirão, bem improvisado, depois ganhou estúdio bonito, também é produzido aqui na Obra Prima, como a gente está agora, que é parceiro nosso aqui de uma produtora. E nessa intenção de produzir também um conteúdo, porque a gente gosta tanto do formato, a gente, puxa, mas dá para fazer, posso fazer do meu jeitinho, posso mudar um pouquinho o jeito. Mas isso vem de uma escola de podcast, de tanto ouvir por tanto tempo. Bom, eu sou, né, eu comecei lá com o Lur Hadfara, não tem mais, hoje você não encontra o Jumpcast, mas eu sou nerd, sou geek, sou gamer, então obviamente, como alguns milhões de brasileiros, eu tô lá na audiência do Jovem Nerd, que além de falar de cinema, de cultura pop, cultura geek, também tem alguns episódios de tecnologia, alguns episódios de história, são muito bacana, e alguns até eu escuto com a família, né? Então em viagem, dirigindo na estrada, os de história é uma coisa que a gente gosta muito, eu e minha esposa, de ouvir, porque traz curiosidade, traz um aprendizado muito bacana. E eu tenho aí alguns mais voltados para a carreira, né? Então, o Varejo Cash, né? Então, tem uma dupla lá que, principalmente nessa época, começo de ano, de NRF, de Nova York, estão falando sobre tendências, estão falando sobre case, entrevistando empresários, entrevistando profissionais que estão no varejo, né? Então, o varejo tem esse dinamismo de mudar a tendência toda hora, a própria moda do varejo, né? Então, é muito encantador. Fui convertido recentemente para o Market Makers, né? Bom, né? Pô, algumas caronas com o Júnior, cara, é muito bom. Eu gostei, né? E passei a assinar também aqui no agregador. Gosto muito de alguns episódios, alguns programas ali da CBN, né? Comecei com o CBN Professional, não sei se você conhece esse. Esse eu não conheço. Muito bacana, já tem alguns anos, eu acho que é um podcast um pouco mais antigo ali da CBN, que também fala de carreira, fala de gestão, fala de negócio, de liderança. São episódios assim de 1 hora, 1 hora e meia, mas com uma profundidade muito legal, com bons entrevistados. E numa cadência mais calma, mais tranquila, né? Então é um bom episódio para você relaxar e aprender também. Né? Gosto do Stock Pickers, né? Esse é um pouco mais malucão, né? E aí tá falando de mercado financeiro, de ações e tudo mais. E também, mais do que pegar dica do que investir, é um pouco da cultura do mercado financeiro, dos ativos, dos formatos de investimento, né? Ainda da CBN, estou fazendo uma colinha aqui, tá, gente? Porque a coleção é grande. Eu gosto muito do podcast, que é um recorte do quadro que vai para a rádio da CBN, da Leni Quirilos, né? Que é uma excelente comunicadora, uma profissional de comunicação, que dá dicas de comunicação. E o legal é que ela faz muito paralelo daquela notícia da semana, de um incidente, de um episódio, de alguma coisa que aconteceu. Ela traz aquilo como gancho, né, como cenário para comunicação.
Então, como isso foi errado, foi inadequado, como isso foi assertivo. Às vezes é um chefe de Estado que faz um discurso mais polêmico, às vezes é um pedido de desculpa de um empresário na rede social porque fez alguma coisa, né, a campanha não saiu tão boa. Então, são exemplos ali de comunicação que são muito bacanas, né? E aí eu tenho aqui também o Conversas de Primeira, que é a Vida Digital, também da CBN, com o Pedro Doria, né? Então, tecnologia da semana que está acontecendo ali, o Pedro Doria, excelente jornalista na área de tecnologia, traz a notícia fresquinha da semana do que está acontecendo. E tem mais uma coleção aqui, gente, se eu ficar passando tudo para vocês aqui, mas o que tem que estar na cabeceira da cama de vocês, tem que estar favoritado. Como é que é o nome? Muito além das nuvens. Muito além das nuvens. Vem com a gente que vai ser bacana, vai ser legal. E a gente tem muita coisa para curtir aqui, né? Então, espero que vocês gostem. É um projeto que a gente está colocando esforço, está colocando uma dedicação. A gente quer dar uma chacoalhada, quer dar uma provocada, né? Vamos trazer bastante gente interessante aqui. E quem sabe você que está nos acompanhando, também não vem aqui com a mesa trazer sua ideia, sua opinião, sua história, sua jornada, sua expertise. Vem compartilhar com a gente. A gente gosta de conversar e gosta de história boa. Se tiver, pode vir, né? Né? Vem com a gente. Isso aí. Valeu, gente. Vamos lá. Muito além das nuvens.